Só que tem um detalhe, Auro de Moura Andrade declarou a vacância do cargo baseado no artigo da Constituição de 46 que dizia que o presidente da República, ausente do país, sem comunicado oficial à sede do governo, né, se ausenta, e aí o presidente do Congresso pode declarar que o presidente está impedido. O chefe da Casa Civil mandou uma carta para o Congresso dizendo que o presidente estava em Porto Alegre, que estava no exercício das suas funções. Foi lida e não foi acolhida a comunicação de que o país ainda tinha um presidente da República em território nacional. Olha só a situação que eles criaram. Ele estava dentro do território nacional. Estava em viagem, mas estava dentro do território nacional. Viajou do Rio para Brasília e do Brasil para Porto Alegre. Durante o voo de Brasília para Porto Alegre, ele foi exonerado do cargo. Então, do ponto de vista técnico, houve um golpe parlamentar ali dentro daquela sessão, porque a Constituição não pregava aquilo. Foi a solução que as forças políticas encontraram naquele momento para equacionar o problema. É muito fácil a gente julgar as coisas do ponto de vista de hoje, mas tecnicamente houve um golpe no 1º de abril, quando o Auro de Moura Andrade decreta a vacância do cargo. O movimento 64 não foi um movimento militar. Ele começa como um movimento civil. Os líderes eram sobretudo governadores de estado. Os militares foram entrando de pouquinho na coisa. Só que, no final, eles se precipitaram, eles nem queriam dar o golpe. Foi o Mourão Filho que se precipitou e obrigou os outros generais a entrar na coisa. Eles estavam tudo quietinhos no canto. Daí o Mourão Filho, que era um doidão, botou os tanques na rua, começou a ir em direção ao Rio de Janeiro, daí eles todos tiveram que se mobilizar. Nesse momento que os militares entram, mas com o apoio de toda a sociedade, com vários movimentos articulados, movimentos civis que sustentaram, né? A Igreja Católica, a OAB, a imprensa inteira, a UDN, vários sindicatos se articularam e apoiaram o movimento. O Goulart embarcou num avião e foi para São Borja. 2 dias depois, o Brizola também pegou um avião em Capão da Canoa, vestido de brigadiano, e foi para São Borja também. E daí, uns dias mais, eles passaram para o Uruguai. Não houve a menor reação, porque a Revolução já se consolidou naquelas 24 horas. O Brizola era deputado federal. Por que ele não voltou para Brasília? Ele tinha imunidade parlamentar. E o Goulart? Por que ele não pegou um avião e não foi para Brasília? E chegou lá e disse, olha, aqui eu estou aqui, ó. Não, os dois resolveram fugir. Brizola tinha planos de conspirar. Brizola pregava uma ditadura à esquerda e instrumentalizava o próprio Jango para isso. Então todos queriam conspirar. A diferença é que a conspiração que foi exitosa foi a conspiração do exército. Nenhuma resistência, nenhum movimento da esquerda, nem o próprio Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido do presidente, em momento algum, nos anos subsequentes, pediu a volta do Jango ao poder. Não houve nenhuma solicitação de restauração. A esquerda queria implantar um outro projeto que não era o do Jango. E nem seria jamais com o Jango ou com alguém como o Jango. Era a bola da vez, mas não era, nunca teve o perfil que a esquerda pretendia para o dia que chegasse ao poder no Brasil. Eles queriam alguém com outro perfil. E esse cara era o Brizola. E nós temos então aí o início do chamado, né, do ponto de vista dos militares, a Revolução, e do ponto de vista aí da historiografia mais recente e das esquerdas, temos o golpe militar. Então logo houve o golpe militar, se espalhou a versão de que o golpe tinha sido obra da CIA, não é isso? Quem lançou essa teoria foi um jornalista chamado Edmar Morel, no livro O Golpe Começou em Washington. E daí vem uma série infindável de livros, teses universitárias, filmes, programas de TV, assim, um massacre publicitário como nunca houve antes no Brasil. Só que tem o seguinte problema. O Ladislau Bittmann, ele diz o seguinte, ele diz que foi o escritório dele, da espionagem tcheca, que espalhou esta versão para a mídia brasileira, a qual comprou imediatamente. Oczywiście, to o tym już pisał Ladisław Bittmann, defektor z STB z 1968 roku, który zwiał do Stanów Zjednoczonych i tam zdradził tajemnicę STB, ale my znaleźliśmy potwierdzenie w archiwum praskim. Fomos nós que inventamos isso, mas nós não conseguimos localizar nenhum agente da CIA no Brasil, então forjamos uma carta que teria sido enviada pelo
chefe do FBI, não da CIA, J. Edgar Hoover, ao seu agente no Brasil. A cel byl właśnie skompromitować nieprawdziwie, na podstawie nieprawdziwych, sfalsyfikowanych danych amerykańską politykę zagraniczną oraz obarczyć Stany Zjednoczone odpowiedzialnością właśnie za pucz w Brazylii w 1964 roku. To były dwie operacje AO Toro e AO Man. 1000 vezes eu desafiei essa gente a dizer assim, então, se a CIA tramou todo esse negócio, então vocês, por favor, me indiquem o nome de pelo menos agente da CIA lotado no Brasil na época. Nunca apontaram nem único. Né? Então, quer dizer, toda a história da CIA é ficção do começo ao fim. E isto é vendido assim, por professores universitários, por professores de história, pessoas que aparentemente se dizem respeitáveis. Eles usam provas no sentido oposto, né? Então, está aqui a prova de que eles interferiam. Está lá telefone, nenhuma do Lincoln Gordon para o Johnson. Presidente, os militares botaram o tanque na rua, o que nós vamos fazer? E o presidente responde, faça alguma coisa. Isso já no dia 31, você está entendendo? Então, isso quer dizer, claro que o Lincoln Gordon estava informado de que eles estavam fazendo alguma coisa, mas se ele tivesse, vamos dizer, participado da preparação do golpe, eles já estariam agindo antes e não depois. Diz que depois mandaram um porta-aviões. O porta-aviões, naturalmente, era para retirar cidadãos americanos que fossem postos em perigo. Não dá para fazer mais nada com o porta-aviões, além disso. Né? E mandaram um navio com combustível. Sabe a história do combustível, como é que foi? Né? Isso aí eu perguntei para o Paulo Egídio Martins, que foi governador de São Paulo, foi ministro das Minas. É verdade que os americanos ajudaram no golpe civil? Não falaram ajudar nada. Disse, como é que o senhor sabe? Disse, eu fui lá pedir ajuda, eles me negaram. A única coisa que eles me ofereceram foi um navio de combustível que não foi dado. Nós pagamos, eu paguei o sinal do negócio com o dinheiro que eu pedi emprestado para o meu sogro. Eu tinha um sogro banqueiro. Né? Pedi dinheiro emprestado para o meu sogro e dei lá o depósito e eles nunca devolveram sequer o depósito. Isto foi a ajuda americana, bela ajuda americana. Né? Declarada a vacância na presidência da República, quem assumiu o cargo foi o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Os militares mais uma vez exerciam a função do extinto poder moderador. Para dar continuidade à revolução que começaram, os líderes das 3 forças armadas formaram uma junta militar. Não importa o que o Congresso decidiu, o que o presidente decidir, porque no final das contas tem um órgão superior a todos eles, que é esse Supremo Comando da Revolução, que são os generais, que no fim das contas é quem manda. E sempre com o discurso assim, de manter a revolução. Então existe uma força, embora ela não tenha o poder total, ela não exerça o poder total, ela se sente no direito de obrar acima da Constituição. Então você pode falar que há uma meio ditadura, vamos dizer assim, uma ditadura abstrata, uma ditadura iminente pairando sobre as regras. A primeira medida da nova força supraconstitucional foi o Ato Institucional número 1, que convocava o Congresso para eleger o próximo presidente da República. Com 98% dos votos, os deputados federais elegem Humberto de Alencar Castelo Branco, com amplo apoio da população, da classe política e da imprensa. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. E o Castelo Branco, ele era chamado de um dos militares da Sorbonne. Por quê? Por que esse nome? Porque a Sorbonne é o nome de uma grande universidade de Paris, e o grupo que esnobava os ligados a Castelo Branco dizia, esses são os intelectuais, o pessoal de Paris. Ele foi escolhido de maneira democrática, tanto que recebeu votos do próprio Juscelino Kubitschek e do próprio Ulisses Guimarães. O interesse de homens como o próprio Juscelino Kubitschek, o próprio Lacerda e da própria população brasileira, em um certo sentido, era de que fosse uma transição e que então Lacerda e Juscelino Kubitschek disputassem nas urnas o próximo presidente do Brasil. Era este jogo que estava basicamente demarcado. Mas toda a sociedade entende como um governo legítimo, né? Porque foi eleito pelo Congresso. E queria, de fato, que houvesse eleições num período muito curto, né? Que isso não perdurasse mais como um regime, né? Que era uma intervenção militar e não a criação de um regime militar. Vale dizer que o Ato Institucional número 1
já autorizava, por prazos determinados, a cassação dos direitos políticos, dos chamados subversivos. Era o que os revolucionários da época do regime entendiam que era necessário para fazer essa purga, né? E assim puderam ser, alguns nomes, né, foram escolhidos justamente para serem retirados do governo e de alguns poderes da burocracia. Foi encontrado um documento, um relatório, que foi redigido alguns meses após o 31 de março, para o primeiro secretário do Partido Socialista da Tchecoslováquia. Entendeu? A autoridade mais importante do país. Esse documento tinha que ser preciso. E ele relatava tudo o que tinha acontecido e como o golpe de 64 prejudicou uma série de relações e a rede, a atuação com a rede de agentes. Talvez os próprios militares não conseguiam imediatamente ter ideia do que eles estavam enfrentando. As listas de cassação dos atos institucionais até que não erraram muito, entendeu? Porque as pessoas ali cassadas, muitas delas estavam realmente implicadas com relações com o serviço secreto estrangeiro, entendeu? E isso representava um crime realmente e tinha, como a gente já falou antes, a consequência da perda dos direitos políticos. Com Castelo Branco, você tem a interpretação de que a intervenção militar não passava de uma intervenção cirúrgica. Temos um problema, esse problema ele é grave, mas ele pode ser resolvido, né, mediante internação, sedação, e aí você faz as devidas aberturas do paciente, retira o problema, fecha e acabou. Intervenção cirúrgica, ou seja, rápido, eficaz e sai, deixa o paciente na sua independência. Assim que Castelo Branco cumprisse o mandato de João Goulart, novas eleições diretas deveriam ocorrer em 1965. Mas essa ideia não era unânime entre os militares. Diferentes grupos disputavam espaço, exercendo pressão no governo recém-formado. O presidente da República, que se considera ainda um legítimo representante da Revolução de 1964, 31 de março, desde um momento crítico em que ele tem que tomar uma decisão optativa. Ou a revolução continua, ou a revolução se desagrega. A ala chamada Linha Dura, a mais radical entre os militares, se saiu vitoriosa e derrubou essa ideia. O governo de Castelo Branco teve o seu mandato estendido, as eleições previstas foram suspensas e foi decretado o ato institucional número 2. Agora, a eleição do presidente seria permanentemente feita pelo Congresso e apenas 2 partidos poderiam existir no sistema político. Bipartidarismo, você passa a ter a Arena representando o governo e o MDB seria uma oposição consentida. Mas era uma oposição consentida que às vezes as pessoas exageram, como se os MDBistas fossem pianinho, falavam nada contra o governo, fingia que era oposição. Mas eles falavam no parlamento, atacavam no parlamento o governo militar. Sim, havia vitalidade nessa oposição. Existem documentos e existem vertentes que dizem que núcleos da esquerda estavam dentro do MDB de uma maneira intensa. No primeiro momento eles salvaram. Realmente eles desmantelaram a Revolução Comunista. Sim, mas começaram a fazer cagada no dia seguinte. Todo mundo tinha a expectativa de que haveria novas eleições em 6 meses. Ninguém pediu para eles tomarem o poder. Aí fizeram o segundo golpe dentro do golpe. Né? Curiosamente, quando sai essa decisão de que o mandato vai ser prolongado por mais 2 anos e a eleição vai ser indireta, né, o Carlos Lacerda, ele profetiza, né, ele diz que se isso acontecer, vai se instalar uma ditadura militar no Brasil que durará 20 anos. Quando chegou a vez das eleições para governadores e prefeitos, a oposição aos militares conseguiu a vitória em estados importantes. Percebendo a derrota política, o governo e o Comando Supremo decidem baixar mais um ato institucional. O novo ato estendia as eleições indiretas para os governadores estaduais, que passavam a ser eleitos por seus respectivos deputados. Os governadores eleitos nomeavam os prefeitos de cada capital. A linha dura do exército avançava cada vez mais no controle das instituições. O Castelo Branco, preocupado com a ascensão da linha dura, ele quer institucionalizar o quanto ele puder o regime. Já que esse regime não vai acabar comigo, eu não vou conseguir passar o poder para os civis, já que é assim, então eu preciso institucionalizar o sistema para que haja limites, para que haja regras.
Então, já que o sistema político já estava subjugado e a Constituição de 46 já tinha sido praticamente rasgada, então vamos fazer outra. Ele então baixa o ato constitucional número 4, que é justamente a convocação para constituinte. O Roberto Campos enfatiza na Lanterna na Popa, que é o livro de memórias dele, que foi uma constituinte mesmo. Teve discussão, teve discordância, o pessoal se reuniu, debateu. Então, ele consegue baixar essa Constituição, que é praticamente o último ato importante do governo do Castelo. O mandato de Castelo Branco chega ao fim. A corrente política dos sorbonistas sai do comando e deixava a vaga para um sucessor adversário. A eleição de Arthur da Costa e Silva marca a primeira vez que a linha dura chega ao poder no Brasil, trazendo uma ideologia responsável por profundas mudanças na política brasileira. A Costa e Silva, que era essa figura que lá atrás já tinha essa índole autoritária, era uma figura que não se dava bem com Castelo Branco, que tinha a intenção muito bem definida de fazer com que o regime rompesse com o modus operandi do governo castelista. Tecnocracia total. Os políticos civis, eles atrapalham. Eles enchem o saco, fazem bagunça. A gente tem que ter técnicos, os militares no comando, técnicos para reformar, fazer uma revolução branca. É uma herança não reconhecida. Tem muita ideia que os milico aderem, eles não sabem que a origem é positivista. Então você fala positivismo, não, imagina, nunca liguei para isso. Né? Mas o próprio Augusto Comte, ele dizia que a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos, dos quais provavelmente você nunca ouviu falar, né? Então, e essa influência positivista acredita na tecnocracia. Quer dizer, um governo que não tem disputa política, não tem luta política. São técnicos que resolvem, técnicos cientistas que resolvem todos os problemas. E foi assim que os milicos tentaram governar. Chamavam os melhores técnicos de todas as áreas, economia, minas, energia, transporte, etc, etc. Tomava as decisões e a classe política só servia para carimbar o decreto. Então eles reduziram o Congresso, né, a uma espécie de cartório. Está lá só para registrar os documentos. Acabaram com a polícia, acabaram com as lideranças. É uma vanguarda que tem que reconstruir a sociedade, né, representar a sociedade e reconstruí-la. Né, e para isso eles precisam do poder centralizado. Mesmo antes de 1964, guerrilhas rurais e movimentos armados já existiam e estavam determinados em fazer a revolução. Após o 31 de março, esses grupos passam a adotar métodos hediondos e submetem o Brasil a anos tenebrosos. O terrorismo revolucionário se torna cotidiano. O crime, o medo e o sangue marcam presença na vida dos brasileiros. Assaltos a bancos e a estabelecimentos comerciais, explosão de bombas em lugares públicos, fuzilamento e tortura de inocentes. Os revolucionários assassinavam até os próprios colegas que quisessem desistir da luta armada. Os comunistas brasileiros seguiam o exemplo de seus companheiros ideológicos, que em outros países já somavam mais de 50 milhões de assassinatos, em nome da Revolução. No mês de fevereiro, antes da subida dos militares ao poder, o PCdoB enviou brasileiros para a China com o objetivo de aprender as técnicas de guerrilha de Mao Tse-tung. Foram estes cidadãos que voltaram 4 anos depois e formaram a guerrilha do Araguaia. Preso nessa guerrilha foi José Genuíno. Mesmo exilado, Leonel Brizola fomentava de fora a revolução no Brasil. Segundo seu filho, Fidel Castro entregou $1 milhão para seu pai para comprar armamento e munição e entregá-los aos revolucionários no Brasil. Bandidos e terroristas, hoje reverenciados como heróis nacionais, sequestraram, torturaram e assassinaram inocentes em nome de seus ideais. Essa é uma verdade pouco noticiada nos anos seguintes pela imprensa e academia brasileira, que tratou tudo como uma luta contra a ditadura e pela democracia. Eu, particularmente, participei e tenho a honra de ter participado do processo de resistência à ditadura. Eu tenho muito orgulho também de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo. Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmari. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações em quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Ninguém, no fundo, queria a democracia estrategicamente. Todo mundo queria, na verdade, o socialismo. Não é? Buscava-se uma outra ditadura, que era a ditadura do proletariado.
e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. É a mentira que, de tão repetida, tornou-se história. Mais tarde, as narrativas históricas vão ficando cada vez mais deturpadas em relação a esse período, até o ponto de hoje, infelizmente, parecer ponto pacífico que gente como a Dilma, por exemplo, tivesse lutado pela liberdade ou pela democracia ou pelos direitos humanos. Isso é uma falsificação histórica. Derrubar o regime era o pretexto utilizado ao atrair militantes para a causa principal: instalar a ditadura comunista. Eram dezenas de grupos que, com brutalidade e frieza, cometiam atrocidades contra o povo brasileiro. Entre os grupos terroristas que tiveram maior destaque neste período sombrio estavam a ALN, Colina, o MR8, PCdoB, VPR, VAR Palmares e MRT. Estes grupos eram formados por pessoas que protagonizaram nos anos seguintes a política no Brasil. Entre elas está Dilma Vana Rousseff, que pertenceu aos grupos Polop, Colina, VAR Palmares e virou presidente do país em 2011. Os grupos que Dilma participou foram responsáveis por diversos atentados, assaltos, sequestros e assassinatos. Outro nome que protagonizou o terrorismo brasileiro foi Carlos Marighella. Junto com grupos ligados à teologia da libertação, foi responsável pela criação do grupo terrorista mais perigoso do país, a Aliança Libertadora Nacional. Autor do livro Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, publicado em junho de 1969, Marighella divulga todas as táticas e objetivos dos grupos terroristas que seguiam à risca seus ensinamentos cruéis. Matar policiais e membros do exército, preparar bombas, assaltar, sequestrar, fazer terrorismo e executar colegas que desertassem. No ano de 2013, Marighella foi homenageado em sessão solene no Senado Federal pelo que chamaram de luta social, assim como filmes exaltando seus feitos foram produzidos pela esquerda, que aplaude e comemora a barbárie e a criminalidade. No dia 4 de setembro de 1969, a Aliança Libertadora Nacional de Marighella e o MR8 de Franklin Martins sequestraram o embaixador americano Charles Elbrick, com a exigência de que criminosos presos fossem soltos. Sem opção, os militares aceitaram o pedido e liberaram 15 presos. Entre eles estava José Dirceu, personagem que surgiria décadas mais tarde como guru da esquerda e ministro da Casa Civil, até ser condenado no maior esquema de corrupção da história do Brasil. O ano de 1966 foi marcado por diversos ataques na capital de Pernambuco. Após sucessivos atentados sem vítimas, no dia 25 de julho daquele ano, uma maleta contendo explosivos foi deixada no saguão do aeroporto de Guararapes, deixando 17 feridos e 2 mortos. Entre eles, o jornalista Edson Regis de Carvalho, casado e pai de 5 filhos. Assassinatos como este e outros atentados terroristas aconteceram centenas de vezes nas décadas de 60 e 70. Os nomes dessas pessoas foram apagados da história ao serem ignoradas pela imprensa e pela academia. Nada se falou das vítimas que o comunismo fez no Brasil. A história dos inocentes não foi contada. Foram 119 vidas assassinadas em nome da Revolução. A maioria não tinha a ver com a guerra entre militares e terroristas. Há uma divergência sobre o número de mortos e desaparecidos durante o regime militar. 424 segundo os movimentos de esquerda, 362 segundo os militares. O número verdadeiro deve estar em algum lugar no meio dessa diferença. Com o terrorismo comunista cada vez mais crescente, a esquerda radical deu o pretexto para que a população sentisse medo e a linha dura do exército conseguisse expandir o seu poder. E foi nesse ambiente de guerra que psicopatas, torturadores e criminosos de ambos os lados se valiam para praticar as suas perversidades em nome de uma causa ou de outra. A tortura contra opositores já era presente na política desde a ditadura de Getúlio Vargas. Infelizmente, ela não teve o seu fim no regime militar. A guerra travada pelos terroristas expandia as justificativas para a repressão por parte do exército. Do outro lado, permitia que o movimento estudantil usasse os mortos em combate para construir a ideia de que a tortura era uma política de Estado, fazendo dessa bandeira seu instrumento político e sua publicidade. O exagero fez parte dessa instrumentalização. Algumas pessoas que constam como desaparecidas, na verdade se autoexilaram ou eram delatores que ganharam uma nova identidade do governo para não serem mortas pelos próprios ex-companheiros de guerrilha.
Não é preciso justificar tortura e ditadura para reconhecer que crimes foram cometidos. Os objetivos das guerrilhas eram claros, e a democracia não estava entre eles. A palavra sequer aparece nos livros, discursos e debates da época. O governo de Costa e Silva sofria forte oposição. Das manifestações estudantis aos atos terroristas, o governo se via cada vez mais isolado. Ele reúne o seu ministério para discutir medidas duras, e aí apresenta um projeto do Ato Institucional número 5, que dava ao executivo o poder de acabar com os outros poderes se necessário, assim, sempre que necessário, fechar o Congresso, intervir nos magistrados, nos juízes, relativizava o habeas corpus, que é muito perigoso. A ideia de que o AI-5, por exemplo, surgiu para poder combater a guerrilha é fantasiosa, porque assim, os dispositivos constitucionais que existiam permitiam o combate da guerrilha. Eu vi como a Itália, a França, a Alemanha souberam dominar movimentos terroristas sem perder a sua essência de regimes democráticos. É possível, sim. É possível combater o terrorismo militante, covarde, assassino, sem que esses países deixem de lado o respeito à lei, à ordem e à democracia. Havia manifestações, havia guerrilha, mas a reflexão que fica é, será que era preciso um AI-5 para combater isso tudo? Será que manifestações justificam um AI-5? Começa por aí? Ter gente na rua, seja de esquerda ou de direita, para protestar contra um governo, justifica você fazer um fechamento total do sistema político? O próximo grande passo da Frente Ampla é começar a luta dentro da lei pela recuperação do direito do povo votar. O Lacerda é caçado, preso, faz greve de fome, e aí falam para ele que essa greve de fome não vai dar em resultado nenhum, ele para, depois ele é solto, mas continua sem seus direitos políticos, e esse é o fim do Lacerda como político, que ele não vive para ver os seus direitos serem recobrados, ou seja, começa a tomar forma de uma maneira mais definitiva e irresgatável, né? A aniquilação das lideranças civis. O regime começa a assumir a cara que a linha dura queria, um regime tecnocrático, um regime dos militares, promovendo o desenvolvimento de cima da sociedade, das instituições e da economia. A partir daí, não há como tratar essa situação política, tecnicamente falando, de outra forma que não como uma ditadura. Há uma ditadura militar no Brasil a partir de 68. Era para Pedro Aleixo assumir, mas o exército veta, pois entendia que o Brasil estava, de fato, com uma complexidade política bem acentuada. A complexidade ela era real, mas muito por culpa do próprio exército. Assume uma junta militar, são 3 generais ali, 3 ministros de diferentes forças armadas. Nós cuidamos aqui do país até ter eleição 69 para eleger o próximo presidente. O MDB, percebendo a hegemonia da linha dura, o MDB nem se arrisca, nem se atreve a lançar a candidatura de oposição. Em protesto, eles se abstêm, abandonam o parlamento e deixam o presidente ser eleito como se quiser. Né? E quando você chega em Médici, você tem a tentativa de continuar, né, por meio daquilo que o Costa e Silva tinha feito, o nacional-desenvolvimentismo. Esses presidentes, lembra que eu tinha dito que um grupo dos militares zombava do outro? Esses presidentes, Costa e Silva e Médici, eles eram considerados aqueles da linha dura. Mas não podemos entender que eles eram brucutus, jumentões, assumindo poder. O Médici era aplaudido em qualquer circunstância esportiva, onde quer que ele estivesse presente. Ele era aplaudido por todos. Ele tinha uma presença de palco que era impressionante, a começar pelo seu próprio timbre. A voz dele era uma voz impactante. Fé no que havemos de construir juntos, para o bem-estar dos nossos povos, e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. É esta a mensagem que trago do povo brasileiro. Depois disso, começa a haver um feitiço keynesiano, né, uma ilusão keynesiana, desenvolvimentista, que, apoiada nessa base que foi preparada antes, surte efeitos imediatos e a população se sente
país, realmente a economia se agiganta, se torna uma das maiores economias do mundo, e o mundo começa a olhar para o Brasil até com interesse, com curiosidade. As taxas de crescimento pareciam surreais. Superaram 10% e, em um determinado ano, se eu não me engano, beiraram 14%. A que se deve isso? O Brasil vinha tomando recursos externos e estava usando todo esse dinheiro e cruzeiros criados aqui para tentar alavancar ainda mais o crescimento. O governo militar tinha aceitação quase total. Se vocês pesquisarem os vídeos que passavam na TV, que era o grande instrumento de difusão, os vídeos todos falando a música pra frente Brasil, cara, a Copa de 1970 foi vencida com Médici no poder, tá? E toda essa propaganda unia o governo com as vitórias esportivas. Fittipaldi ganha na Fórmula 1. Acontece que uma população brasileira em que o número de jovens estava crescendo de maneira vertiginosa, progressiva, se expandindo de uma maneira intensa, o que a gente tem? A gente tem um caso de um diálogo que os militares tinham, do ponto de vista da publicidade, restrito a um tipo de público. Chico Buarque, Gilberto Gil, eles conseguiram dialogar muito melhor com o jovem. Os militares apelaram, em certo sentido, para aquela máxima de Nelson Rodrigues: jovens envelheçam. Acontece que os jovens queriam maio de 68 aqui. Eles não queriam envelhecer. Na década de 60, a sociedade ocidental passava por uma transformação profunda. Crenças, valores e tradições que se acumularam durante os séculos passaram a ser contestadas. O movimento hippie dos Estados Unidos, os acontecimentos de maio de 68 na França, são reflexos dessa revolução cultural que ocorria no Ocidente, quando jovens e estudantes protestavam e entravam em confronto com a polícia exigindo mudanças sociais. Usando a máscara de demandas sociais genuínas, como a liberalização sexual, o movimento por paz mundial, aborto e a quebra da noção tradicional de família, jovens eram usados como massa de manobra de uma trama que não conseguiam ver. Percebendo que a classe trabalhadora não havia aderido à revolução como Marx havia previsto, o filósofo comunista Georg Lukács concluiu que o movimento revolucionário não deve se preocupar com a destruição do capitalismo, mas sim das bases da civilização ocidental, a filosofia grega, o direito romano e a religião judaico-cristã. O fundador do Partido Comunista Italiano passa a escrever os Cadernos do Cárcere, onde relata que a estratégia marxista deve acontecer no meio cultural, destruindo todos os valores, a moral, a religião e a família. Para isso, os comunistas devem ocupar espaços e exercer controle dos meios educacionais, das instituições religiosas, dos meios de comunicação, a fim de pervertê-los e criar um novo modo de pensar. Ideologia lewicowa zawładnęła umysłami nie tylko mas, do których była adresowana, ale intelektualistów, klerków, nauczycieli. Nie były masy, tylko przywódcy i nauczyciele narodów. Ci, którzy mają rząd dusz. A ideia de que você não vai causar uma revolução, mas você vai causar uma hegemonia, e essa hegemonia você vai acordar um dia sendo comunista. Tipo assim, né? Porque vai haver uma normalização de uma visão de mundo, e essa normalização vai causar aquilo que o comunismo teria fracassado no seu primeiro momento através da luta armada. Tudo isso deveria ser feito de maneira silenciosa, para que as pessoas fossem conduzidas a essa hegemonia cultural sem que percebessem, passando a raciocinar nos termos da linguagem socialista sem se dar conta. Se o socialismo econômico falhou, se as ditaduras comunistas todas acabaram em genocídio, foi na guerra cultural que a esquerda conseguiu seu grande triunfo. O Brasil vai virar o país mais gramscista do mundo. Itália e França, que são dois países onde o gramscismo pegou, nunca chegaram ao nível de gramscismo brasileiro. Qual que é a grande questão do gramscismo? O que ninguém entende disso no Brasil? A melhor forma de você ser um gramscista ortodoxo é nunca tendo ouvido falar em Gramsci. Ele quer hegemonia. Ele não quer a revolução da caserna. Ele não quer coturno. Ele não quer uniforme. Ele quer uma cultura onde você sempre vai repetir os mesmos termos. Por que hoje toda esquerda fala sempre machismo, racismo, homofobia? Isso é gramscismo.
As ideias do Antônio Gramsci chegaram no Brasil a partir de 64, 65, graças ao Enio Silveira. Nós precisamos montar um movimento sindical, um movimento cultural. Quando começa a conversa das guerrilhas, a esquerda ela se biparte. Não é um conflito, mas uma espécie de divisão de trabalho. Onde uma parte pequena foi para as guerrilhas, para morrer nas guerrilhas, todo mundo sabia que eles iam morrer, enquanto a outra parte, chefiada pelo Luiz Carlos Prestes, mais ligada ao antigo partidão, incluindo o Enio Silveira, se dedicava a estudar a estratégia do Antônio Gramsci e a aplicá-la. Então aí começa, vamos dizer, a ocupação de espaços na mídia, no show business, em tudo quanto é lugar. Então esse trabalho ele foi se gestando nas universidades, o gramscismo foi se desenvolvendo, Fernando Henrique Cardoso foi um dos primeiros divulgadores do Gramsci no Brasil, e isso foi formando a mentalidade das esquerdas. E junto com o Antônio Gramsci veio o negócio da Escola de Frankfurt, que ia mais ou menos na mesma direção. Por exemplo, para o pessoal da Escola de Frankfurt, o proletariado já não era mais a classe revolucionária. Ele podia ser uma das classes revolucionárias, mas não tinha o papel preponderante. Então eles admitiam a entrada de novas classes revolucionárias, como os intelectuais, os estudantes, o lumpenproletariado, prostituta, drogado, bandido, etc. Bandidagem toda, evidentemente. Aos poucos, a nova estratégia revolucionária se infiltrava através das universidades, especialmente em instituições como a União Nacional dos Estudantes. A cultura popular se disseminava. Inspirados pelos movimentos internacionais, a rebeldia tomou conta da juventude brasileira. Nós vamos ter a disseminação de poemas, a disseminação de festivais, os festivais acontecendo de fato dentro do próprio período. Nós vamos ter a maior quantidade de filmes sendo feitos, nós vamos ter a forma como ser oposição ao período militar passará a ser cool. Então, ou seja, a pessoa ela entendia, ainda que como um jovem alienado ou um adulto alienado, que comprar aquele material fazia dela um transgressor do próprio regime. Nós vamos ter essa popularidade. Qual era o grande barato para quem fazia humanas na USP entre 71 e 74? Tomar batida escondido ali perto da Avenida Rebouças. Aí ficava todo mundo bêbado às 2 horas, 3 horas da tarde. Né? Ficava falando mal dos milicos. Grande barato naquela época. Enquanto que, por exemplo, Chico Buarque, o próprio Gilberto Gil, o próprio Caetano Veloso, organizando festivais de alta relevância cultural, sob o ponto de vista de que alcançavam pessoas, tinham protagonismo, começaram a ditar certas regras. Então o movimento da contracultura no Brasil, ele foi muito forte. A esquerda festiva era divertida, a maconha, a praia, a farra e tudo mais, é normal. Isso muito antes existiu em Woodstock, existiu em 68. Há um movimento anti-autoritário, um movimento de contestação. Ao mesmo tempo, a produção cultural nunca foi tão ativa. Durante a década de 70, a mídia, uma vez apoiadora da intervenção militar, agora aos poucos ia sendo dominada pela esquerda através da ocupação de espaços. Na grande e na pequena eles dominaram tudo. Não havia uma publicação de direita. Nada. Zero. Claro que havia editoriais de direita. Por exemplo, chegar a ler o editorial do Globo, às vezes o editorial era frequentemente a favor do governo e contra a esquerda. Mas só o editorial. Então era aquele espacinho que generosamente a redação dava para o dono do jornal. Aqui você pode escrever o que você quiser. No resto mandamos nós. E se você pega nomes como, por exemplo, Narciso Calil, ou Milton Severino da Silva, que eram caras importantes na revista Realidade, depois foram para a mídia alternativa, depois voltaram. Eram os mesmos caras, porra. Eles mandavam numa coisa como mandavam na outra. Em 1974, Ernesto Geisel é eleito pelo Congresso, o que marca o fim dos governos de linha dura na presidência. Prometendo promover a reabertura após anos de repressão contra guerrilhas terroristas e o endurecimento do regime, Geisel convoca o general Golbery Couto e Silva para ser figura importante da transição. Ele será o responsável pela teoria que trouxe consequências incalculáveis para a política brasileira. Preocupados com os protestos estudantis e o descontentamento com o regime, o governo adota uma tática para lidar com as tensões cada vez mais presentes na sociedade. E a ideia do Golbery, que ficou famosa, que é da panela de pressão, né? A sociedade está uma panela de pressão que vai estourar a qualquer momento, então precisa aliviar essa pressão. A pressão é o quê? É permitir que dentro da esquerda, né, surja uma esquerda, vamos dizer assim, moderada, que controle os seus radicais. Então,
Os militares derrotam a guerrilha no campo bélico da luta armada, né, no campo militar, que é o que os militares realmente sabem fazer. Para que isso não aconteça de novo, eles liberam a esquerda para ela se articular, né, os movimentos, vários movimentos comunistas, se articular dentro das instituições. E o que os militares fazem, na verdade, eles entregam a universidade para a mão da esquerda. Que era justamente onde os comunistas estavam se especializando em atuar, porque eles estavam começando a ler o Antônio Gramsci. Quando o Geisel e todo aquele momento da ditadura simplesmente esquece a cultura da esquerda, ela vai simplesmente perseguir o terrorismo, ela deixou que a esquerda cultural contasse a história do terrorismo, da perseguição ao terrorismo. E nunca mais você vai ouvir uma palavra como terrorismo de esquerda no Brasil. Os professores de história, a teoria da panela de pressão do general Golbery, vai dizer exatamente isso, ou seja, lá eles precisam falar livremente. O que viraram as universidades brasileiras? Pessoas que falam, eu estudei história, sendo que elas estudam historiografia marxista para tudo. Eu sempre achei, vamos dizer, que a ênfase dos militares no combate militar era uma estupidez. Muito mais perigoso era, vamos dizer, o trabalho que eles estavam fazendo nas universidades, no show business, na mídia, etc. Isso sim, a Revolução Cultural Gramsciana, esta era o grande perigo. O diretor da principal editora comunista no Brasil, editora de Civilização Brasileira, que era o Enio Silveira, 2 semanas antes da morte dele, ele me contou que durante todo o regime militar, a editora dele sobreviveu graças à ajuda do governo militar. O AI-5, promulgado em 69, estabelecia a censura prévia da imprensa, de obras e peças culturais tidas pelos militares como subversivas ou imorais. Durante sua vigência, diversas peças de teatro, músicas e notícias de jornal foram previamente impedidas de circularem nos meios de comunicação e em espaços públicos. Foi durante os governos de Médici e Geisel que o artifício foi mais utilizado. É óbvio que havia censura no regime militar, mas era uma censura, em primeiro lugar, muito pouco profissional. Se botava um guardinha qualquer de esquina, até senhoras, para fazer censura, não sabiam, censuravam besteiras, pornografia. É o seguinte, eles botavam um censor para cada redação. Em geral, por exemplo, ali no Estadão, o censor nem entrava na redação. Os Mesquita não deixavam ele na portaria. E ele, com lápis lá, de vez em quando, ele cortava a matéria. A matéria ficava 2, 3 semanas proibida, depois quando passava a atualidade da coisa, você podia publicar. Uma censura que não impedia que o que realmente importava e importou para os destinos do país penetrasse no imaginário da sociedade, se instalasse nas esferas de produção do imaginário, do ideário e da cultura. Tinha repressão, de vez em quando a polícia entrava nas universidades, prendia um estudante, um professor que estava ligado na guerrilha, né? Mas nunca teve um movimento de repressão violenta das universidades, de fecharem cursos, de proibir publicação de livros, etc. Isso nunca teve. Tinha gente, de vez em quando, que era preso, porque fazia apontava alguma confusão, depois era liberado. Mas tinha comunista na universidade, na época do regime militar, como hoje, que estava há anos na faculdade, né, repetindo de ano, né, só para ficar pregando porcaria para os estudantes. Isso já existia na época. Então essa ideia do terror, da repressão, é muito exagerada. É engraçado porque as pessoas falam de regime militar e da ditadura e da censura. Primeira coisa, todas as publicações da Teologia da Libertação no Brasil foram feitas durante o regime militar. Porque ela surge durante os anos 70, fora do Brasil, escorre para todo o Brasil e para as comunidades eclesiais de base. Durante os anos 70, pós AI-5, contaminam o Brasil inteiro, nada acontece. Ou seja, que ditadura é essa? Que todos os livros têm toda uma publicação imensa, todos os livros mais famosos do Boff, Jesus Cristo Libertador, Igreja, Carisma e Poder, os Cartas da Prisão do Frei Beto viraram best-seller no mundo inteiro e no Brasil durante a ditadura militar. Eu digo, que ditadura é essa, cara? Então, não há essa censura como se fosse uma censura geral, em que você estivesse andando na rua e dissesse, fora regime militar, e imediatamente alguém te levava para o porão do DOPS para botar no pau de arara. Que porcaria é essa? Isso não condiz com os relatos históricos. Precisamos entender que no Brasil, Picasso foi censurado, o balé de Bolshoi foi censurado,
Nelson Rodrigues foi censurado, a revista Playboy foi censurada. Enfim, existia um certo moralismo na terra da pornochanchada. É que nem aquela máxima do nosso já citado, supracitado Carlos Lacerda. Você às vezes quer citar Shakespeare na terra da Dercy Gonçalves. O Brasil não é simples, então existia um falso moralismo que a esquerda cultural, soube explorar muito bem. E de fato, com o crescimento da própria censura, e uma censura muitas vezes abjeta, errando o próprio alvo, vide Nelson Rodrigues, ainda que o intelectual não fosse de esquerda, uma Raquel de Queiroz, por exemplo, ela terá queixas com o período militar. Gilberto Freire terá queixas. João Camilo de Oliveira Torres, em um período anterior, terá queixas. Gustavo Corsão terá queixas. Então, por mais que o intelectual ainda tivesse antipatia e fosse de oposição à esquerda, no que envolvia a defesa do período, eles eram bastante receosos em estabelecer. É que hoje a narrativa é de que, assim, que os militares eram à direita. O que, no meu entender, é errado. Assim, os militares, eles eram um movimento revolucionário. O governo Geisel marca o fim do milagre econômico. O primeiro choque do petróleo causa uma crise internacional que atingiu o Brasil frontalmente. Apesar disso, o governo não abandona suas políticas econômicas desenvolvimentistas, cria várias estatais e regula o mercado, levando ao aumento da inflação. Ao mesmo tempo, o governo adota uma conduta dúbia, tomando medidas para a abertura do regime, como o fim da censura prévia e a extinção do AI-5, fechando o Congresso para a aprovação do pacote de abril, que estendeu o mandato do presidente de 5 para 6 anos e instaurou os chamados senadores biônicos, que estipulava que 1/3 dos senadores seriam eleitos de forma indireta. Então a antipatia que ela já existia, um presidente que assumiu para ser apaziguador, que pregava quase que o fim do próprio sistema, que deu esperança de eleições diretas em um tempo muito prévio, chega a fechar o próprio Congresso. Nós temos a morte de Herzog, nós temos vários símbolos que acentuam esse desgaste que já estava sendo, digamos, capitaneado pela inflação que estava assim em níveis exponenciais. Já com a faixa presidencial, o presidente Figueiredo agradece as palavras de seu antecessor e acentua: é meu propósito inabalável fazer deste país uma democracia. As reformas do eminente presidente Ernesto Geisel prosseguirão até que possam expressar-se as muitas facetas da opinião pública brasileira, purificando o processo de influências desfigurantes e comprometedoras de sua representatividade. Ele assume a presidência com a missão de acabar com tudo aquilo, né? de pôr fim ao regime. O regime já estava cansado, a inflação estava lá em cima, o Figueiredo ainda encara outra crise, outro choque do petróleo. Quer dizer, é uma situação dramática para o governo organizar as contas. Então o Figueiredo também ainda luta com o resquício das intenções da linha dura de não deixar o regime se abrir. A gente tem o atentado do Rio Centro no governo Figueiredo, que muito provavelmente foi coisa da linha dura e não da extrema esquerda. A linha dura querendo segurar o processo, mas o Figueiredo fala: eu prometi que vou abrir, vou entregar, farei deste país uma democracia. Entre as propostas da abertura democrática de João Figueiredo estava a anistia, que perdoava os crimes cometidos na guerra civil entre militares e comunistas. Espero ver os anistiados reintegrados na vida nacional. O que a lei da anistia determinava era que passamos a borracha para todos os lados, para a sociedade poder se pacificar e seguir em frente, e depois, aos olhos da história e não da justiça, né, as pessoas julgarão os fatos, as circunstâncias, as escolhas difíceis que as pessoas têm que fazer em contextos diferentes, entendendo que o mundo era um mundo diferente. Sem isso, haverá injustiça e anacronismo, sem sombra de dúvidas. E voltam lideranças que eram todas de esquerda. O próprio Brizola era uma delas. O Geisel e o Golbery, inclusive preocupados com a volta iminente do brizolismo, quando houvesse essa anistia, eles até com isso eles facilitavam a atividade sindical, por exemplo, do Lula. A greve de trabalhadores organizada, principalmente na região do ABC, nós vamos ter um impacto muito grande, tanto é que nós temos a época da greve, no artigo definido, a greve.
a ponto de se transformarem, casadas com teologia da libertação, com gramscistas explícitos, formarem ali o PT, mais à frente. O PT logo seguiu um caminho, como dizem as atas do Foro de São Paulo, né? Fazer na América Latina o que não deu certo, o que não funcionou no leste europeu. Está lá na ata deles. Morre o Jango, morre o Lacerda e morre o Juscelino Kubitschek. E o Brasil acaba não tendo muitas alternativas de um centro ou de uma direita mais... de um anticomunismo mais liberal. Então o Figueiredo, ele ao mesmo tempo dá conta da anistia, dá conta da liberação dos partidos para uma disputa regulada. Então você tem a Arena se transformando no PDS, o MDB se transforma em PMDB, você tem partidos que vão surgindo, o PP, PDT e o próprio PT. Os partidos vão surgindo tentando representar interesses diversos e, na verdade, muitos deles são bem parecidos. É um prenúncio do que seria depois, como Roberto Campos fala, o multipartidarismo caótico da Nova República. O Roberto Campos divide a nossa história, a partir do João Goulart, a partir da República de 46, entre um pluripartidarismo inorgânico, que era o sistema na época entre 46 e 64, o bipartidarismo constrangido, que é o sistema do regime militar, depois o pluripartidarismo regulado, a disputa regulada, que é o que acontece aí no governo Figueiredo, e finalmente o pluripartidarismo caótico da Nova República. Olha só que curioso. Não. Você teve 20 anos de ditadura militar, né, supostamente repressiva, anticomunista, etc. Mas quando o regime cai, só existe uma força política organizada, que é o PT. E ele abriga, então, o PT abriga dentro de si aquelas várias correntes revolucionárias radicais que surgiram dentro do regime, que foram esmagadas na guerrilha. O PT começa a absorver isso como tendências. Né? Todos os outros partidos que supostamente de direita, PFL, PP, não sei o que, isso é besteira. Né? Todos partidos fisiológicos de políticos que tinham cargos, né? E não tinha nenhuma representação na sociedade. Mas não eram partidos de massa. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil. Ela foi possível porque o povo estava sentindo a inflação. Se não fosse por isso, a camada de classe média brasileira continuaria apoiando o período militar, pois não vão para a rua se o bolso não for afetado. A história brasileira é assim. E nas manifestações das diretas já, se você olhar os vídeos, é claro que tinha gente comum defendendo as eleições diretas, não estou dizendo o contrário. Mas se você olhar as bandeiras, você vai ver a bandeira do PT, bandeira de extrema esquerda a rodo nas manifestações das diretas já. E os líderes políticos que discursavam eram de todos os tipos. Tinha o Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, mas tinha lá o Brizola, o Lula, essa gente toda estava lá. E eles é que encorpavam um grupo de entusiasmados, né, com essas vertentes ideológico-partidárias, que encorpavam aquele processo, aquela pressão por uma abertura. Mas o Ulisses Guimarães é a referência do MDB, a referência partidária da luta pelas diretas. Ele ficou conhecido como Senhor Diretas. As grandes bandeiras que ganham força nesse momento, a Constituinte e as eleições diretas para presidente, são personificadas na imagem do Ulisses Guimarães? Primeiro, o movimento das diretas já ele foi ineficaz sob o ponto de vista de ação efetiva no ambiente político. Ele foi eficaz enquanto símbolo. Os militares simplesmente entregaram, eles não sabiam mais o que fazer. Ninguém tirou eles de lá, eles se tiraram, eles estavam loucos para ir para casa. Eles colocam o Maluf de candidato, quer dizer, um civil. O próprio regime já não... As forças que compunham naquele momento o regime, nos seus estertores, elas já colocavam um civil para concorrer. Então a história já estava liquidada, a fatura já estava liquidada. E o adversário era Tancredo Neves, que era uma referência também do MDB, uma figura política que tinha muito tempo de estrada, que trabalhou com Getúlio, foi ministro do Getúlio, foi primeiro-ministro no parlamentarismo efêmero lá em 61, que nós contamos no começo da história. O parlamento opta por uma transição gradual, elegendo Tancredo Neves, ainda de forma indireta. Já faziam 21 anos que um civil não assumia a presidência da República. O senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite,
no Instituto Coração, às 10 horas e 23 minutos. Nós olhando para trás, avaliando em conjunto, nós pensamos, questione-se como se queira, os caminhos que elas escolheram, os meandros e as especificidades desse caminho, tomaram decisões difíceis, precisam ser julgadas levando isso em conta, levando a dificuldade da decisão em conta, levando a dificuldade do cenário em conta, levando em conta que havia uma disputa de civilizações no mundo em jogo, de ideais de civilização em jogo, e ao mesmo tempo, quantas oportunidades foram perdidas ao longo desse período. Os militares, ao invés de terem sido o poder moderador que acabaram sendo desde 1889, buscaram eles mesmos ser aí o executivo e o poder moderador, cometeram equívocos na leitura estratégica de como atuar no ambiente cultural, ignoraram as orientações de intelectuais que em um certo momento apoiaram o próprio período, banalizaram a oposição política genuinamente democrática que existia pré-década de 60, se equivocam de fato de uma maneira bem objetiva, mantendo um aparelho de Estado que vem desde o período Vargas, ampliam o raio de ação de um governo como o governo Vargas, que foi autoritário na sua essência. Esta estrutura, ela não termina com o fim do período militar. Então as pessoas, elas não adquiriram uma democracia plena, elas acabaram adquirindo uma escolha para o cabresto. Ela faz com que uma pessoa, ao assumir o governo, ela tenha como aparelhar por estatais, por nomeações de cargos de confiança, por outros membros de partido, uma ferramenta de Estado enorme. Então o exército aparelha o Estado e entrega o Estado aparelhado para os seus sucessores, que tinham evidentemente, uma oposição tenaz ao que experienciaram antes. Aí você recebe de volta Brizola, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Fernando Henrique Cardoso, todos com teorias e, mais do que isso, com uma base empírica que fez deles ícones. As mudanças prometidas pela classe política exigiam uma 7ª Constituição para o Brasil, que não só garantisse eleições diretas para presidente, mas trouxessem todos os valores defendidos por aqueles que queriam fundar o mito de uma nova república. Com a lei da anistia e a revolução cultural nas universidades, os desguerrilheiros intelectuais de esquerda e antigos políticos assumiram o papel de botar em pauta a nova Constituinte. Com o total desgaste das lideranças conservadoras e liberais, apenas um lado protagonizou o debate e a redação que dava forma ao novo Estado do Brasil. O entusiasmo de colocar as propostas dos movimentos sindicais e da militância organizada de novos partidos como PT, PDT e MDB deu causa à escrita da 2ª maior Constituição do mundo. Propostas que colocaram o Brasil à beira de uma guerra civil, que provocaram uma intervenção militar, voltaram como regras de Estado. As antigas reformas de base de João Goulart, a relativização da propriedade privada e o Estado que garantia tudo, tornaram-se cláusulas pétreas na vida de todos os brasileiros. Era aquele texto, era aquela carta, aquele documento existindo e determinando benefícios, direitos, vantagens. É o que amarra o Brasil. O Roberto Campos disse que quando viam impresso na gráfica do Congresso a Constituição e foram entregar a ele disse, mas ainda tem lista telefônica? Porque quando você promete gratuidade para todos, o que você vai conseguir entregar é mediocridade para todos. De um lado, construir a várias mãos a versão que lhe convém. Num outro lugar, manter viva a chama de momentos em relação aos quais os partidos de esquerda no Brasil conservam todos uma certa nostalgia. Essa nova república, no fundo, é uma farsa, é uma burocracia tremenda. E o povo tá fora. Então você tem essa burocracia tremenda querendo se proteger, e para se proteger eles precisam proteger o quê? O mito fundador da nova república. Eles precisam insistir na tese
de que esta nova república foi fundada para o cidadão e contra um ditador, e qualquer pessoa que os contrarie é ditador. Partidos como o PCdoB, que tem na sua essência o maoísmo, que democracia é essa em que você debate com o maoísta? Eu nunca vi eles terem um sentimento humano para com as pessoas que eles mataram. Quando tem, o sujeito abandona, como o Gabeira, por exemplo. O Gabeira se tocou, falou, o que nós estamos fazendo, pô? Nauczycielka, jeśli historia ma być nauczycielką życia, to musi być oparta na prawdzie. Niezależnie, czy jest ona dobrze widziana, czy źle widziana. Que fim teve a Guerra Fria? Se fizemos parte dessa guerra, se impedimos uma revolução, foi com a ajuda do quarto poder do Brasil, o Exército. Por 21 anos, essa justificativa manteve o poder na mão dos militares e foi berço de novas consequências. A revolução se transmutou das armas para os livros, transformou um lado da guerra em mártir, fez da história propaganda, panfletou nas escolas, na mídia, nas universidades. Formou a nova geração brasileira. Essa geração foi trabalhar nos meios de comunicação, nas editoras e na educação do Brasil. A hegemonia quase apagou o passado e perpetuou uma narrativa. Um lado da guerra foi herói e o outro, opressor. O que fizeram os heróis?